Opus 5 foi lançado. Esse é o modelo mais avançado da Anthropic e nós vamos testar ele contra o Fable, vamos testar ele contra o Kimi, mas eu quero que você entenda, antes de mais nada, o panorama. Quero que você entenda o que aconteceu para nós chegarmos até esse momento e por que o Opus é uma resposta à IA chinesa que chegou para disputar com as melhores IAs dos Estados Unidos. Então vamos recapitular um pouco os eventos mais recentes do mundo da IA para que você entenda o que o Opus representa. Nós temos um modelo que foi lançado há pouco tempo chamado Fable, que também tem um outro nome, com algumas variações, que é o Mythos, o modelo que foi proibido pelo governo dos Estados Unidos, o modelo que foi considerado perigoso demais para ser lançado, o modelo que talvez tenha sido o modelo mais falado da história da inteligência artificial, justamente porque era esse modelo que a humanidade teria que temer. Porém, não muito tempo depois, esse modelo foi liberado e outros modelos tão bons quanto acabaram surgindo. Então a gente tem modelos da OpenAI que surgiram, apesar de não serem tão bons de fato, a gente até fez um comparativo, ele é muito próximo e mais econômico. Teve um modelo chinês também, o Kimi K3, que foi lançado e tem uma performance que se equipara ao Fable. Então esse modelo, que era um Armagedon da história humana, né, a gente está falando de um modelo que a própria Anthropic disse que depois dele o desenvolvimento de IA deveria ser pausado porque a IA estava ficando boa demais, etc. Hoje já não é um modelo que a gente olha e fala é o único líder e o segundo lugar está muito abaixo e não tem como outras empresas chegarem nessa mesma qualidade de performance. Não, a gente já tem concorrentes fortíssimos. Inclusive, você pode ver aqui no canal um comparativo que nós fizemos entre o Kimi e o Fable. E em 2 dos 4 testes, o Kimi ganhou. Agora, por que o lançamento do Opus é significativo? Por que é relevante? É só mais um modelo que é pior que o Fable? Ele é só um modelo que veio para lançar algo que já estava na gaveta? A grande verdade é que esse modelo funcionou muito bem como uma resposta aos modelos chineses. Então, o que você precisa entender? Durante muito tempo, a inteligência artificial boa, com a performance melhor, era dos Estados Unidos e a IA mais barata era chinesa. Então, se você tem uma empresa que usa a IA e disponibiliza a IA para os seus clientes, né, um chatbot ali para conversar, uma análise de textos, análise de documentos, muitas vezes você vai querer usar IAs chinesas porque elas são mais baratas. E aí você não precisa gastar com as IAs caras dos Estados Unidos. Mas se você quer qualidade, performance, você quer um resultado melhor, você usa as IAs da Anthropic, da OpenAI, etc. Mas esse paradigma mudou recentemente com o lançamento do Kimi K3, que é uma IA mais barata, muito mais barata, e com uma performance tão boa quanto as melhores IAs dos Estados Unidos. E agora, pouco depois do lançamento dessa IA chinesa, a Anthropic leva ao mundo uma inteligência artificial que, na teoria, é tão boa ou melhor que o Fable e tem um custo muito menor. E agora a gente vai dar uma olhada nas benchmarks. Tem gente que adora as benchmarks. Vamos lá. Bom, estamos aqui na página da própria Anthropic com o lançamento oficial do Opus. E olha essas benchmarks, tá? Primeiro, uma ressalva importante. Nunca confie nas benchmarks, tá? Agora vamos às benchmarks. Por que eu falo isso? Porque, cara, as benchmarks muitas vezes são enviesadas pelas próprias empresas que criaram o modelo, muitas vezes os testes feitos não são tão confiáveis. Até existem formas de você se guiar por certas benchmarks, mas a melhor forma de você avaliar o modelo de IA é por casos de uso para aquilo que você faz no dia a dia. Então pega aquela tarefa que você já executa complexa e roda diferentes modelos nela, né, para resolver um problema seu, do seu dia a dia. Não adianta nada ter um modelo que estoura uma benchmark e é absurdo, uma benchmark que você nem sabe o que significa, nem sabe que se testes foram executados, e na hora que você vai usar para fazer o que você precisa de fato, não funciona, né, não adianta. Então eu gostaria que você analisasse as benchmarks sempre pensando o que a empresa quer que eu pense sobre esse modelo que foi lançado, mais do que, objetivamente, o que esse modelo significa em termos de performance, tá? E a gente já vai fazer o teste em breve e você já vai ver que essas benchmarks aqui talvez não sejam aquilo que elas dizem ser, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui, em várias categorias, uma vitória, assim, significativa do Opus, né? A gente está falando de programação agêntica, a gente está falando de
eh, resolução de problemas, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de, eh, né, uma série de coisas, né, tem algumas vitórias aqui do Fable, eh, que é pensamento multidisciplinar, né, tem aqui uma outra vitória, né, que é programação agêntica, e aí tudo isso, né, você precisaria entender quais testes foram conduzidos, né, tem a área legal aqui, que é a área jurídica, e aí tem uma diferença né, pouco significativa. Tem a área da saúde também, que aqui a diferença é bastante significativa, o Mitos está destruindo aqui, mas é a única muito significativa, as outras são quase um empate, isso que é um empate técnico, né, 0,2% de diferença, e aí as outras são pouco significativas, a gente tem aqui 0,1 de diferença, empate técnico total. Aqui tem até né, se poderia dizer que tem uma diferençazinha, aqui tem uma diferença grande. Então, a área da saúde é a única que o Fable teoricamente seria melhor. Agora, será que isso é verdade? Vamos aos testes preparados para fugir do viés das benchmarks. Bom, a gente organizou esses testes para que sejam divertidos de assistir, tá? A gente poderia botar um monte de coisa mais complexa, mais técnica, um monte de arquivos que 90% das pessoas não iam entender e aí o resultado ia ficar uma coisa meio vaga. Então a gente gosta aqui para o YouTube trazer coisas que vocês conseguem ver, constatar a diferença visualmente e ter um claro resultado que pode ser comprovado por qualquer pessoa assistindo o vídeo. Não vai trazer orquestração de múltiplos processos agênticos, não vai trazer pipelines longuíssimos, a gente vai trazer uma coisa muito mais divertida, que são jogos. Basicamente, a gente pediu para esses três modelos, o Kimi, o Fable e o Opus 5, criarem jogos com o mesmo prompt, exatamente o mesmo prompt, e a gente vai analisar o resultado de cada um dos modelos.